A hora que falar vai, vai. Sejam todos bem-vindos ao Itesk Talks. Itesk Talks é o lugar onde você ouve quem está mudando o mundo com inovação, tecnologia e empreendedorismo. O episódio de hoje é uma parceria do Itescs, que é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC, da Corporate Vision, da Miosotis Consultoria e dos ex-alunos da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre cibersegurança. Eu vou conversar com a Tami, que é CEO da Elevation Security, e o Evandro, que é o COO da Net Consulting. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter reservado esse tempo para a gente conversar. Eu que agradeço aí pela oportunidade de a gente bater esse papo. Obrigado pelo convite. Delicioso. A primeira pergunta, vamos lá. Por que toda empresa de segurança coloca nome em inglês, cara? Por que toda empresa de segurança? Cara, eu sinceramente não sei te responder isso. Eu acho que eu consigo. Acho que o tema, né, cybersecurity é mais popular, não sei. Eu acho que eu consigo. Vamos tentar, assim. Vamos raciocinar. Na minha trajetória, eu entendi que não é questão somente de segurança, né? O inglês é uma linguagem global. Né? Hoje, pessoal, tem que ser bilíngue e tudo mais. Mas aí, eu trabalhei no Senac Rio. E você não pode, quando você é de segurança da informação, você é de cibersegurança. Você é de segurança da informação, você não é de cybersecurity. E lá, os termos, eu tinha acabado de vir de uma Big Four, imagina. A gente fazia o trabalho e os termos, e meu chefe corrigia tudo. Eu falei, meu Deus, tinha que ser tudo em português. E a sensação é que eu não sabia nada. Mas eu acredito que seja isso, uma linguagem realmente mais universal. Tem termos que eu acho que eu não sei nem falar em português. Tem? Não, é que tecnicamente, quando a gente pensa do lado técnico, é um monte de sopa de letrinha. Né? Você tem que ter um guia lá para você... Quem não está familiarizado no dia a dia entender. E é tudo em inglês, né? E às vezes quando você traduz, o pessoal não sabe o que é, dependendo do que você está falando, né? Até uma dificuldade que às vezes a gente tem, né? De acertar o vocabulário que você está usando, a persona que você está falando, né? Então tem que ter essa viradinha de chave, né? Quando você vai falar. E o brasileiro gosta de falar muita coisa em inglês, né? De fazer um copy-paste do que tá falando, que acha que é mais bonito, né? Sei lá. Né? Não, eu fiz essa pergunta porque eu venho da área de estratégia empresarial, né? E aí outro dia eu estava vendo um vídeo do o Rafael Rizzo, e aí ele falava de indicador-chave de performance. Eu falei, nossa, coisa interessante, né? Aí depois que eu me dei conta, eu falei, ele tá falando de KPI, tipo, não é nada novo, né? Mas eu quase nunca tinha ouvido alguém falar indicador-chave de performance, né? OKR agora. OKR, são as siglas. Mas, vamos lá, pra gente começar. Explica o que é cybersecurity. Vamos começar por aí, porque com certeza tem muita gente que conhece, mas quando a gente fala do pequeno e médio empreendedor, talvez não, né? Ou talvez saiba que precisa, ou talvez nem sabe que precisa, né? Então, queria começar um pouquinho pela definição.
que é cybersecurity? Pode começar, se quiser. Fica à vontade. Cyber é, como eu vou explicar assim, de uma forma prática. Há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, era algo que não se falava, né? Hoje em dia já é algo inevitável. Talvez as pessoas não saibam que precisam, mas elas saibam que, eu fui invadido. Roubaram alguma coisa ali, né? Talvez elas não saibam como incorporar isso no seu dia a dia, né? É bem essa questão. E aí você fala assim, segurança. Aí a segurança, eu tenho sistema, né? Acho que a virada da mentalidade não é sobre sistema, é sobre pessoas. Quando a gente estuda tecnologia, né? É pessoas, processos, tecnologia. É você fazer a segurança de pessoas. Porque as pessoas estão dentro da sua organização. Boa. As pessoas que entram e que saem também é muito importante. As que saem, as que estão com raiva, são pessoas. Então, é segurança sobre pessoas. A gente viu, né, dos últimos vazamentos aqui no Brasil. Bancos, né, setor financeiro, não só o Banco Central. Instituições gigantes com tecnologia incrível, bilhões de tecnologia, e entraram pessoas. Então, cyber hoje em dia é muito mais sobre pessoas, sobre psicológico, do que sobre muito investimento em tecnologia. Pegando um gancho que você falou, né? Pessoa, processo e tecnologia, né? A gente tem, dentro da nossa de uma metodologia que a gente utiliza no dia a dia, a gente fala a metodologia PPT, que é exatamente isso, né? Pessoas continua sendo o elo mais fraco da cadeia, né? Porque é as pessoas que acessam tudo, né? É um usuário e senha que sempre vai acessar alguma coisa. Então, só complementando o teu raciocínio. Como é que a gente tem um desafio, né? Quando a gente está falando com as pessoas hoje, pessoas técnicas, tudo bem, é bit byte, a gente vai conversar com o pessoal. Mas quando a gente vai conversar com alguém que, não vou dizer leigo, certo? Mas que a gente precisa adaptar a linguagem, quando a gente está falando com o CEO de alguma empresa, o que a gente tenta passar para ele, né, é a primeira coisa. Essa primeira coisa é: se hoje você parar de faturar, né, quanto tempo você aguenta? Boa. Tô falando, para de faturar, cara. Não posso parar de faturar, tá? Mas o que você está fazendo, né, na sua infraestrutura, na sua organização, para que mitigar o risco disso acontecer? Porque não existe 100% de segurança, né? Isso é uma utopia. Certo? Não existe. E cada empresa tem uma realidade diferente, né? Tem empresas que são mais complexas, tem empresas que são mais simples, tem eu presa. O eu presa também tem risco, né? Talvez até maior. Também tem risco, porque ele acessa sistemas, ele pode acessar até os sistemas de empresas que ele presta serviço, né? Que o elo da cadeia, né? Outra coisa que a gente complementa que está acontecendo muito hoje, as empresas maiores têm mais bala na agulha para investir, têm normalmente um pouco mais de conhecimento, sabe o risco que ela tem, sabe onde investir, mas na cadeia de fornecimento, como hoje é tudo digital praticamente, né, você tem uma cadeia de pessoas penduradas na sua rede. E se o muro está alto aqui, quem que está pendurado nesse cara que tem um muro mais baixo? E esse cara aqui que tem um muro mais baixo? Né? Os atacantes, eles vão aonde é mais fácil, né? Então, esse ponto é super... isso está acontecendo bastante, né? Então, o ponto é: qual o nível de risco que você tem pensando no teu negócio, pensando no teu business, né? E daí, certo? A gente faz o drill down, fala, cara, o que você precisa? Qual que é o teu risco? Né? Onde está a joia da coroa que você precisa proteger? Né? Tem coisa que é menos crítico. Você precisa gastar dinheiro aqui, a gente sabe que o dinheiro é finito e está cada vez mais difícil de ganhar. Então, toda essa questão de priorização, né, de investimento, quando a gente está falando em resiliência cibernética, né, estou falando de uma solução. Resiliência cibernética vai lá no PPT, que tem pessoas, processos e tecnologia, né? Que a tecnologia é a última coisa que a gente tem que pensar. Se você tem tecnologia, não tem processo, você tem risco.
você tem tecnologia, processo e não tem pessoa, você tem risco. Né? Então, você tem que pensar como você vai endereçar esse ecossistema, né, que tem que andar de uma forma orquestrada, ordenada, né? Porque não adianta você ter um 90 e outro com 10. Né? Pode ter investido uma puta grana e isso vai estar lá. Né? Então, sempre quando a gente pensa, respondendo a tua pergunta diretamente, o que é cibersegurança, né? Eu entendo que é o que você tem que fazer a nível de ecossistema, arquitetura, né? Pensando nesses 3 pilares, para você proteger o seu negócio, né? Contra uma possível violação. Né? Acho que é isso, né? Que a gente pensa como resposta às empresas que têm que pensar nisso. O Evandro, ele trouxe um negócio que eu não tinha pensado, né? A ideia do muro alto e muro baixo. Né? Por isso que muitas vezes uma empresa menor, quando vai fornecer para uma maior, é exigido dela um nível mínimo de segurança, porque você pode deixar vulnerável uma estrutura que já investe, que já tem consciência de cibersegurança, em função do seu muro que é baixo. Né? Pensa como um ladrão, realmente, hoje, o Fernando aqui, como um ladrão. É mais fácil. Eu não devia ter falado que eu era corintiano. Não devia, tá vendo? Já tá usando contra. Fala. É mais fácil você assaltar o Banco Itaú ou você assaltar a Net Consulting do Evandro. Eu acho que vai. Não sei. Aí eu não vou. Entendeu? Não vou colocar. Não vou fazer fogo comigo, não. Eu gosto de brincar, né? Eu cheguei para um advogado, um super advogado, não vou citar nomes aqui. Só que antes eu tinha conversado com o CISO dele, um escritório de advocacia que, enfim, já saiu do Brasil, está no Brasil, mas já expandiu para fora. E o CISO assim, tipo, Tami, a gente tem o melhor aqui e tal, e só me dá muito trabalho. Já tinha entendido o cenário. Aí eu falei assim, então, você me chamou aqui e tal. Não, gente, Tami, a gente tem do melhor. Eu falei, tá bom. Só que você tem um Porsche e você não precisa de um Porsche, você precisa de um Commander. Dentro, dinheiro não é tudo, gente. Tem empresas que não tem nada para investir em cyber e tem empresas que tem muito a investir demais. Só que você tá dando muito trabalho pro seu funcionário, você não precisa disso tudo. Aí ele, não, mas aqui a gente faz questão da excelência e tal, não sei o que, só que eu já sabia de algumas vulnerabilidades desse escritório de advocacia. Falei, tá bom, vou te dar um exemplo prático. A gente tava lá no Morumbi, né? Eu não sei como é que é aqui em São Caetano, se é perigoso ou não, tá, gente? Falei, tá bom, eu sabia que ele tinha um Porsche. Eu falei, tá bom, vou te dar um exemplo aqui. Ele tem um Porsche e tudo mais, o Porsche dele com, como é que eu vou dizer, com blindado, ele tem segurança e tudo mais. Eu sabia que a esposa dele tem um carro blindado, não sei qual, e não tem segurança. E a filhinha dele, bonitinha lá do Instagram, anda com motorista e tudo mais, num carro tal, não sabia se era blindado ou não. Falei, imagina a cena, aqui no Morumbi, isso até foi gravado num treinamento que eu dei. Imagina a cena aqui no Morumbi. O que é mais fácil? É a grande diferença aqui, falando na prática, do bandido pro criminoso. Você tá aqui, na Roque Petrone, andando com o celular na mão e tal, fazendo live maravilhosa, vem alguém e pau, e leva teu celular. Isso é um bandidinho. Pode ter sido até um moleque, né? Foi fácil, você deu mole. No Rio, então, você não vai ver que carioca não dá mole, né? Aí eu sou carioca. Você não vai ver carioca fazendo assim no centro da cidade. Não vai. Né? Aqui em São Paulo eu vejo bastante. Você deu mole. Esse é o bandido. Sabe qual é o criminoso? O criminoso sabe quem você é. Sabe quem é a sua esposa, o carro que ela usa. Sabe quem é a sua filha. Ele tá lá no Instagram e tudo mais. Mas não só isso. Ele pesquisa bastante sobre a sua vida. Ele sabe que a sua esposa tem, por exemplo, uma BMW. E ele estuda toda a parte de bombeiros, porque quando acontece um acidente... Já imaginaram que quando acontece um acidente com um carro blindado, o bombeiro não vai deixar a pessoa morrer lá dentro? Existe um jeito de abrir o carro. O criminoso, ele estuda a sua vida, ele estuda o jeito de abrir aquele carro, então ele passa ali na frente, São Paulo, trânsito, ele passa na frente ali, você deixa ele passar o seu carro e só faz assim, pum, destrava o carro.
ele leva a sua esposa, não tem nenhuma arma. Esse é o criminoso. Em cyber, é a mesma coisa. A lógica é a mesma. A lógica é realmente, na prática, é a mesma. Vai ter aquele bandido cibernético que vai invadir seu WhatsApp, invadir seu Instagram, que vai até pegar alguma coisa da sua empresa, dinheiro e tudo mais, e vai ter aquele cybercriminoso com espionagem industrial, que ele vai querer saber a inteligência do seu negócio, que ele vai estudar o seu negócio, de vez ele vai entrar, vai ficar lá meses. Não vai pedir dinheiro nenhum, mas ele vai pegar toda a sua inteligência. Então, mas aí vem uma pergunta bem com base no exemplo que você deu. Né? Legal, o sistema de cyber é como se fosse um carro blindado. Só que no final do dia você tem pessoas com o lance do PPT. Como que eu faço para que a pessoa não esteja num carro blindado e chegue no farol e abaixe o vidro? Porque aí não adianta de nada. Processo. Certo? Esse processo pessoa. Fazendo uma correlação, né? Com como é que a gente faz prospecção de cliente no mercado. Certo? Tem nada a ver com cyber. Né? Tem algumas táticas que a gente pode utilizar, como eu quero maior quantidade de pessoas, independente do ticket que ela vai me trazer. Você joga uma rede e sai caçando. E o que vier, veio. Certo? Que vier lucro. Quando a gente está pensando, fazendo essa correlação com um atacante, né? Pensando que, quando a gente está falando de ataque cibernético, não é o cara que está roubando o celular na rua, pensando na correlação. Né? O cara tem conhecimento técnico, tem tecnologia e tem dinheiro, certo? Tem muito dinheiro. E esse cara vai usar a tecnologia para atingir o maior número de pessoas. Então ele faz um ataque massivo e quem cair, caiu. Certo? E ele vai lá, vai criptografar as máquinas para o cara te pagar o resgate, que já cansei de ver um monte de gente pagando, certo? Porque o cara não tem um backup feito da forma correta. Né? Isso realimenta o caixinha dos bandidos. Isso é um cenário. Só que quando a gente vai querer fazer um trabalho um pouco mais ticket maior, certo? A gente vai, quando a gente está falando do lado comercial, a gente fala, cara, eu vou pescar de sniper. Eu quero Fernando, certo? Quero vender para aquele cara. Tal dia, tal horário, eu sei que você vai estar aqui, eu quero... O que a gente faz? Correlação. Quem é você? Qual é o nível de exposição que você tem na internet? Qual é a tua rotina? Quem é a tua esposa? Quem é a tua filha? Quem é lá? Quem é os amigos? Quem é teu fornecedor? Faz todo... Ficha corrida do Fernandão. Certo? Até que ele consegue, de alguma forma, né, entrar na tua infraestrutura. Né? E aí tem vários cenários que o cara pode utilizar. Né? Desde se fazer um e-mail fake, né? Falando que o Fernando está mandando um e-mail para o cara de TI para criar tal usuário, certo? Como ele pode pegar alguém, ligar para tua secretária, certo? Aqui é o Zezinho que ele vai pesquisar quem que é o cara de suporte da tua empresa. Aí vai ele fazer uma ligação, aqui é o Zezinho da TI, deixa eu acessar tua máquina aí, abre um Ndesk aí para mim acessar tua máquina. Certo? Vai instalar algum executável naquela máquina da sua secretária, que normalmente o pessoal deixa alguns acessos com a secretária, pensando em diretoria. Certo? Alguns? Certo? Normalmente, não vou falar 100%, mas... Nossa, só na Suíça, no Brasil não. Né? Acontece. E vai aí que ela falou. Nesses casos, a gente pode ter empresas que estão contratando aquela empresa, certo? Para te hackear e roubar informações confidenciais da sua empresa, né? Para poder fazer espionagem industrial. Né? Isso não é filme, tá? Não. Não é filme. Isso acontece no dia a dia.
Se deixar a gente dar uns exemplos plásticos aqui, a gente vai ficar até meia-noite. Certo? Então, quando a gente está falando, qual que é a preocupação que a gente tem, qual que é a orientação que a gente passa para o pessoal, né? Hoje, infelizmente? Cara, não se expõe. Né? Quem tem cargos que normalmente são mais assim críticos, que são alvos de possíveis ataques, né? Quanto menos exposição, melhor. Né? Porque você não vai conseguir eliminar, né? Mas você consegue dificultar, né? Aumentar o nível do muro, né? Para você, o pessoal demorar mais para chegar em você. Se o cara quiser chegar, ele vai chegar. Ponto. Né? Mas você pode dar um trabalho para ele, né? Quanto mais trabalho ele dá, melhor. Pode ser que uma hora ele desiste. No exemplo desse advogado, né, seguindo. E aí ele parou assim e começou a prestar atenção. Eu falei, então, você não precisa ter o melhor sistema de 10 milhões de reais, um Porsche, pro pessoal de segurança da informação. O Commander resolve e aí ele vai conseguir trabalhar de uma forma com excelência, que é o que você quer, mas ele vai conseguir pegar o tempo dele e investir em outras coisas. E eu provei para ele onde estava a real vulnerabilidade, que ele achava que ter os melhores sistemas resolvia. E eu falei, olha para sua secretária. Ela veio de qual escritório? E assim, eu trabalho em escritório de advocacia desde 2000, eu comecei no Sérgio Bermudes em 2006. Então, assim, já vim de outras consultorias, de outras empresas, mas advogados, eu entendo, né, o setor de direito. Então, eu falei para ele assim, olha para suas secretárias, os estagiários, o que eles estão fazendo? E ali, pessoas, a gente fez um trabalho primeiro com os sócios do escritório, depois com secretárias, depois com o pessoal da operação. Porque muitas vezes esse cybercriminoso, ele tá ali no LinkedIn, que o Fernando trabalha no administrativo desse escritório. Eu vou ligar, a Fernanda é simpática, uma mulher. Vou ligar, falar com ele o que ele acha, oferecer um emprego. E ali você vai, sabe? Eu tenho meses para fazer isso. Para estudar um negócio, estudar a empresa. Meses. Então, muitas vezes não é sobre sistemas. Então, e aí quando cai em pessoas, acaba sendo sempre o mais vulnerável, né? Porque pessoas são passíveis de erros. Mas ao mesmo tempo que eu acho que é passíveis, o que eu tô amando é dar poder às pessoas. Legal. Uma coisa é você pode ir lá nos executivos, falar a linguagem do negócio, falar a linguagem do board e tudo mais, mas o que é dar poder às pessoas? É você colocar segurança como cultura. E aí eu não vou estar falando para você do tipo, você tem que colocar um múltiplo fator de autenticação. Vai olhar, o que é isso? Ih, minha filha, que raio é isso? Não. Eu te falo de um jeito prático. Sabe, eu te ensino de um jeito prático a como deixar você e a sua família mais seguro. Na sua casa. E você tem filhos. Sim. Você tem esposa. Como é que eu vou deixar você mais seguro? Por que você não pode entrar no Wi-Fi do trem? É melhor você gastar a sua internet. Né? Por que isso? Porque tem uma configuração mínima ali dentro do chat GPT que a IA vai te responder até melhor. E também, você não vai misturar ali o seu trabalho com o seu pessoal. Né? Eu não vou estar falando de vazamento de dados, mas, entendeu? Por trás, eu estou prevendo isso. E quando você está com a sua casa mais segura, você tem poder, é automático, é consequência de levar isso para o seu trabalho. O seu dia a dia, a sua mente, você nem sabe. Você está com esse comportamento seguro. Então você acaba dando conhecimento a poder, né? Você dá poder às pessoas de elas terem comportamento, uma mente segura. Né? E aí você vai com níveis de comportamento. Um CEO, um C-level, você vai, treina ele de um jeito, operação de um outro jeito, mas de uma forma prática. Né? E aí você acaba expandindo isso. E só complementando uma coisa que ela, nessa mesma linha de raciocínio aqui, né? Eu acredito muito que o PPT funciona, cara, certo? Não o PPT do PowerPoint, certo? Que também funciona. Que também funciona.
a gente brinca que segurança é uma cebola. Uhum. Certo? Por que cebola? Porque são camadas. Não existe bala de prata. Então, quando a gente está falando vamos fazer uma correlação de tamanho de cebola e empresa, né? Quanto mais complexa a empresa, maior o tamanho da cebola, porque ela precisa de mais camadas de proteção, certo? Quanto menor a complexidade, menor vai ser o tamanho da cebola, mas menos camadas de proteção ela vai precisar ter, pensando no negócio, certo? Sempre correlacionado a isso. Não é nada pejorativo, cara, é o que você precisa no tempo que você precisa. Né? De novo, dinheiro não aceita desaforo. Né? Então, a gente tem que ajustar só fazendo um parênteses aqui, o brasileiro entende que proteção, de uma forma geral, é custo. Certo? Proteção não é prevenção. Não existe a filosofia de prevenção na cultura do brasileiro. Não em todos, mas no geral, certo? Não existe a cultura de prevenção. E quando a gente está falando que... E aí a gente tira... no nosso dia a dia, né? Quando a gente está falando que é custo é, que nem o pessoal fala, é que nem unha. A gente tem que cortar. Certo? Porque senão não para de crescer. Corta, certo? Não vai parar de crescer. Quando a gente está falando em prevenção, em prever um custo possível, uma despesa possível, né? Você vira a chavinha e você começa a pensar em investimento, em ROI, por uma inação. Né? Que é o que a gente estava conversando lá antes do nosso bate-papo aqui. Né? Então, e quando isso acontece? Quando o pessoal entende o risco que você está correndo. Né? Por que você faz seguro de carro? Certo? Tem gente que faz, tem gente que não faz. O risco existe. Você toma a decisão. Certo? Vou tomar a decisão porque eu tenho um carro, eu entendo que esse aqui é um patrimônio, eu vou pagar o seguro dele, porque eu posso ser roubado, posso bater o carro, posso matar alguém, certo? E outro cara aqui não vai, vou comprar, beleza, eu tenho muito dinheiro, não vou pagar seguro. Tá errado, tá certo? Não tem certo e tem errado. Tem decisões que a gente toma na vida. Né? E essa chave, né, quando a gente está pensando em cibersegurança, não estou falando nem de cibersegurança, estou falando em cyber-resiliência, é isso que a gente acredita. Né? Essa chave precisa mudar. É uma questão de mindset, né? Não é nem questão de a empresa ter dinheiro ou não. A empresa pode ter dinheiro, mas se ela não entende que aquilo lá é um risco, é um problema, que é um risco que pode ter para o negócio, né? Simplesmente ela fala, não, que é custo, não vou fazer. Né? Isso é um ponto que eu acho super importante, que o pessoal tem que começar a entender. Só para finalizar aqui, não me estender demais, né? A pior coisa que tem para o empresário, né? Ou não só para o empresário, mas quem está lá na administração da empresa, independente do tamanho dela, é você trabalhar sem conhecer os riscos que você tem do negócio. Mas aí a gente entra num ponto que isso fica perceptível, talvez fique até um pouco claro, quando a gente pensa em grandes estruturas. Agora, como traduzir isso para o pequeno? Pegando o exemplo que ele deu, né? Eu tenho certeza. Eu não preciso, assim, não perguntei isso pra ele. Mas, quantas vezes já foi chamado, criptografaram tudo? Entraram aqui uma sala de guerra. Várias, né? Eu tava cansada de ser chamada e às vezes, sair da minha casa e ir pra Sorocaba porque tá tudo parado. A produção tá parada, financeiro, agro. Gente... Aí tá bom, você vai lá, resolve a situação, o famoso paga ou não paga. Não quero entrar aqui nesse momento sobre, né, essa polêmica. Você ia lá, entende, você vai direto na mesa do conselho, paga ou não paga, tenta salvar o pescoço do siso, coitado, como sempre. Aí você faz aquele projeto pós-incidente.
Você entende? Gente, por que aconteceu isso? Vamos lá. Segurança não era prioridade. Eu falei, não era prioridade, vocês tinham dinheiro, mas aí agora vocês já estavam, antes de me chamar, vocês já estavam pensando em pagar não sei quantos milhões em Bitcoin. Agora vocês têm dinheiro? De onde surgiu? Né? Eu falei, tá bom, vamos lá, respira. Aí você pergunta pro Ciso, por que não era prioridade? E aí você vê que, gente, ele trabalhou, ele fez toda a parte técnica incrível, mas ele não conseguiu falar a linguagem do risco. E por que a gente, eu e o Evandro aqui, eu acho que você tá lidando com duas pessoas que amam pessoas, tá? Só pelo jeito que ele tá falando aqui. Quando você lida com pessoas, você vai da empresa gigante à empresa pequena. A empresa gigante. Vou falar, Fernando, você é CFO de uma multinacional. Ou melhor, você é um CEO de uma multinacional. Você tem que lidar com pessoas, com líderes que lideram líderes. Você tem que lidar com a estrutura. Não é? Os riscos de fornecedor, risco de paralisação, um risco financeiro, um risco disso, daquilo, você tem que lidar com tanta coisa. Aí vai um cara falando sobre risco cibernético. Que se você não pagar, sei lá, 2 milhões nesse ano, você tem que pagar por causa de inovação. Não, para isso, vai me desacelerar. Aí você fala assim, nossa, mais dinheiro para segurança, para quê? Né? A gente tem TI, a gente é bom nisso. E não, ele simplesmente não falou a linguagem do negócio. É do tipo, não é um ROI de nação, mas às vezes, dependendo de empresa pequena, vai muito além disso, tá? Você fala assim, eu preciso de 5 milhões. Por quê? Não só evitar a perda de receita, mas para proteger aquele seu negócio que não pode parar. O comercial, a empresa de nota fiscal, ou porque a gente está fazendo M&A e se acontecer esse vazamento, a gente pode fechar as portas. Sim. São alguns milhões. E ele começa a falar a linguagem do negócio. Porque você, que é CEO, você... Não é que você não quer saber de cyber, você tem muita preocupação na sua Você talvez cabeça. não tenha nem conhecimento para Entendeu? isso. Então, eu não posso falar com você do tipo, você tem tantas CVEs, tantos... Não! É do tipo, eu quero proteger o seu negócio, eu tô aqui do seu lado, e eu quero que você inove, pelo contrário, com uma maior velocidade com segurança. Porque quando você tem segurança, você é mais ousado para expandir, para aumentar. Você sabe você sabe até onde você pode ir. Você tem segurança nas suas decisões para onde você vai e o que você deve fazer. E uma empresa pequena, eu já peguei startup assim do início. Não, tipo, nossa, tô pedindo dinheiro para os meus investidores, tá doida? Vou investir em cyber? De onde você tirou isso? Aí você fala assim, olha, seu setor é um pouco crítico, você começa ali, né? Aquela parte de você realmente conscientizar, que é o que a gente fala. Você vai chegar num momento que os seus investimentos, os seus sistemas não vão ser mais gratuitos. Você vai ter que investir em sistemas pagos. Então é melhor você investir agora. E o primeiro investidor que vier já vai olhar, tipo, ele tá pensando em segurança, security by design by default. Vou ficar de olho nesse cara, de olho nessa startup. Isso aconteceu. Tá bom? Ele, tá bom, vamos ver. Fiz ali um protótipo de soluções gratuitas, né, para os dois donos de startups. Então, assim, eles não estavam seguros, mas eles mostraram para os investidores que eles pensavam em segurança. O investidor começou, então vou te dar um dinheiro aqui. Vamos crescer com segurança. 2 anos depois, eles receberam 40 milhões. Foi 40 mil. Foram 40 milhões. Por quê? Porque eles estavam preparados para se tornarem uma empresa. E com segurança. Então, assim, é desde o pequeno, até uma startup que não pode gastar dinheiro até numa grande. Que ele não pensa em segurança porque não tem tempo, ele não tem tempo de conhecer, de saber, mas ele precisa de alguém que fale para ele uma linguagem de negócio. Entendeu? E quando eles falam em ROI, é o ROI para evitar a perda de receita, mas também é o ROI de vir alguém e 40 milhões. E outro ponto que eu sempre brinco com o pessoal, né? Brinco dando uma cutucada, certo? Quando você vai fazer uma análise de custo do teu produto, o pessoal põe lá, sei lá, pessoal,
matéria-prima, né? Imposto, né? Tem que ter uma linha lá, né, que você tem que acrescentar no seu Bill of Material, que é uma linha de resiliência, de proteção. Tem que estar no custo do produto, né? Pessoal, isso é o... Não pode deixar. Vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Vai ficar. Mas esse mais caro que você está achando que vai ficar, quando você pensa security by design, security by default, compliance by design, compliance by default, quando você começa a evoluir o negócio, começa a crescer, isso já vai entrar no DNA, vai entrar, já está pronto, né? E é a questão de quando você começa a colocar essa linha no custo, falar qual que é o jeito certo de fazer. Preciso disso. Porra, não tem dinheiro para colocar. Tudo bem, deixa no custo. Tô em MVP, não tô vendendo ainda. Beleza, deixa o negócio no custo. Começou a faturar? Liga. Porque se você faz o desenvolvimento, você faz o projeto, faz todo o planejamento estratégico da organização, né, pensando desta forma, quando se deixa pronto, é você só ir plugando as coisas, ligando, né? Você não tem que desmontar tudo e fazer de novo, porque esse custo ninguém paga. Fora o risco nesse momento de dar ruim. Certo? E literalmente você perder tudo. A ideia de começar colocando ele já no DNA do negócio é a mais inteligente, né? Agora, na prática, quantos adotam isso? De novo, mindset, certo? E às vezes pode ser por ignorância. Ignorância não no pejorativo, certo? Ignorância de falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Por o cara saber que existe um risco lá. Tem um risco aqui, eu não conheço. Vai atrás, cara. Hoje, você der um Google aí, certo? Entra no Notebook LM, entra no Gemini. Cara, eu preciso montar o projeto assim, quais são os riscos que eu tenho de cyber? O cara vai te listar, cara. Você não vai gastar um centavo com isso. Desde que, certo? Você saiba que aquele risco, de novo, você não sabe que o risco existe, não tem problema, né? Mas o empresário hoje, um dono de negócio, cara, não dá para brincar com isso hoje. Não dá, né? Quem não está colocando isso, né? Quem está dormindo, né? Você deitando a cabeça no travesseiro e dormindo, se você não está nada preocupado com cyber, né? Uma hora ele vai ter um pesadelo, né? Mais cedo ou mais tarde. Na quarta passada eu estava conversando com um rapaz que ele tem vários negócios, né? E ele trouxe uma frase que eu gosto de frases, né? E que ele falou assim, nem tudo você vai saber, mas tem coisa que se você não souber tem que pagar para alguém que saiba, mas tem que fazer, né? E essa parte de segurança é uma delas. A questão é como despertar a consciência ou para quem está começando ou para quem ainda é pequeno, né? Porque é quase uma alfabetização digital que vocês têm que fazer. Então, esse é um desafio. E eu acho Tem uma que... risada. Não mas é mais ou menos cara. Isso, não é? E esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acho super importante. Eu tenho uma missão como pessoa, né? Eu tenho que ganhar dinheiro? Claro que eu tenho que ganhar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Mas eu tenho um objetivo como pessoa que é fazer essa divulgação. Falar, cara, eu falo com uma pancada de gente. Eu não vou ganhar dinheiro, não. Tudo bem, mas eu entendo o meu papel do Evandro, né? Não é nem na NetConsult, é fomentar e colocar a sementinha da discórdia, que eu brinco, certo? Para o pessoal pelo menos pensar, né? E isso a gente tem que fazer. Está tendo um movimento a nível federal, né, da regulação do cybercrime, né, do cibersegurança, que é um movimento que o Brasil está fazendo como país, né? Está no Senado esse momento. Está no Senado. Vai sair, certo? Vai sair em qualquer momento lá, né?
e que eu acho que é um passo super importante, né? E num primeiro momento eles estão pensando em infraestruturas críticas, energia, água, tal, que estão forçando esse mercado a se aumentar o nível de proteção, porque quando a gente está falando em guerra, imagine que a gente vai ter uma guerra, dá uma doidice aí. Vai ser uma guerra certo? cibernética A próxima. guerra cibernética, cara, onde os caras vão atacar? Né? A parte de infra. A parte de infraestrutura, certo? Total. Cara, vou deixar o Brasil apagar, vou atacar todo o mercado de geração, nem de geração, ele pode deixar a geração funcionando, vai lá e ataca o pessoal de distribuição. Uhum. O país apaga, cara. Você para o país. Vou atacar aeroporto. Para o país. Né? Então, esse movimento, né, é super importante e quanto mais velocidade se dá, né, que vai de conscientização, né, e vai de realmente o cara enxergar o risco. Quando você diz que está no Senado, significa que o que está tá no Senado para... Não, a lei já foi aprovada, já na realidade. foi? Acho que foi agora. Eu não lembro a data, depois eu posso até ver. Mas precisa. Ele tem uma lei que foi aprovada, certo? Mas tudo bem, aprovou a lei. Só que tem um monte de lição de casa para baixo ainda. Mas tem uma tipificação específica igual a reforma tributária. Crime cibernético, não. O que acontece? A gente fala assim de guerra, né? Aí quando você fala assim, de pequenos e pequenas empresas, nem médias, assim. E ele fala, pesquisa. Eu gosto sempre de virar o jogo. Eu falo assim, hoje você é o criminoso. Só você sabe o seu negócio, as suas joias da coroa, as galinhas dos ovos de ouro. Onde esse criminoso que já atacou seu concorrente, ele não pode chegar. Começa assim, protege aqui, as joias da coroa. Depois você amplifica. Também não tem dinheiro para pagar alguém de cyber. Tudo bem. Protege aqui, entende como. Está numa internet, gente. Usa a IA, procura, pergunta. Você vai ver vários podcasts que vão te ajudar. Você não precisa saber o técnico, um nicho, um CIS e tudo mais. Não. Você tem que saber o que você tem que fazer. Entendeu? E aí, você vê que muitas vezes não importa. É bem a mentalidade. Não importa se você é pequeno ou grande. Tá? E aí você vê que aconteceu escândalos de auditorias com Big Four. Nossa, mas a Big Four não pegou? Sabe? E aí você fala assim, mas nossa, eu contratei aquela de Big Four de milhões. Eu já passei por 2 Big Four e uma consultoria israelense. E você fala assim, nossa, mas não pegou a Big Four? O trabalho da Big Four é fazer ali o básico. Se você contrata uma consultoria até menor, ela consegue ir além. A Big Four não vai colocar o nome dela em jogo. Uhum. Mas uma consultoria, às vezes, de menor, ela não só vai te ajudar a ir além, como se acontecer algo, ela vai estar junto com você. Ela não vai tirar o corpo fora. E não é porque aqui eu quero vender o meu trabalho ou do Evandro, não. É o que está saindo nos jornais. E um ponto importante também, o pessoal fala que é caro. Certo? Busca informação. Faz preciso comprar uma solução, sei lá, de antivírus. Certo? Coisa básico do básico do básico. Certo? Cota. Vai fazer uma cotação? Cara, pega um antivírus para a empresa, profissional. Certo? Hoje, você não compra uma solução dessa porque você não quer. Porque não é impeditivo hoje. Certo? Não é impeditivo. No passado, era mais caro. Hoje, não vale a pena o risco. De novo, tem pesquisa, coloca no custo, certo? Isso aqui eu vou deixar de comprar uma pizza no final de semana para pagar esse negócio aqui, certo? Cara, não come a pizza, certo? O mundo está mais inteligente, os negócios estão mais inteligentes. E eu não estou falando aqui de inteligência artificial, tá? O negócio está mais inteligente. Acho que aqui eu posso dar exemplos de Israel, né? Uhum. Independente do Brasil estar em guerra ou não, você vê aí no decorrer da história
que a guerra cibernética, ela vem um plano de fundo da guerra. Então você tem ali, né, Ucrânia e tudo mais, você tem ali a parte de Israel, também junto com o pessoal do Irã e tudo mais. Existe uma guerra por trás. Se você procurar notícias, tem uma guerra por trás. O Brasil não está em guerra. Mas o nosso, como é que eu vou dizer? Cenário político-econômico está fazendo a gente ser o quinto, o quarto, assim, fica oscilando o país mais atacado do mundo. E a gente... Na América do Sul, o Brasil ganha nós de somos o lavada. primeiro. E aí você E a falou... gente não está em guerra. Então, mas aí você trouxe um ponto interessante, né? Talvez, pelo fato de não estar em guerra, o risco não é tão perceptível. E outro... Inteligência. Por que eu falei de Israel? Tem um exemplo que eu gosto muito, de cyberfísico, né? Eu não lembro qual foi o país que Israel, ele criou uma empresa fake para fazer, não sei se era chips, não lembro agora, já tem um tempinho que eu vi essa notícia, dos pagers do pessoal. Pager mesmo, aquele de quando eu era mais criança. E aí eles colocaram mini bombinhas dentro dos pagers. Isso foi há 9 anos atrás. Não. Mais Foi. que isso. Mas... Não, isso foi recente. Não, recente eles usaram a solução. Eles usaram, sim, eu quero dizer que eles usaram. Isso. E aí, o que eles fizeram, né? No meio desse negócio de Hezbollah e tudo mais, é gerar ódio nas pessoas, sabe? Aquela, não é no pessoal do Hezbollah, mas usar as pessoas do tipo assim, nossa, eu fui atacada por causa desses criminosos. E lá eles não podem ter celular nem nada, mas todo mundo tem esse pager. Eu achei, tipo, isso super inteligente, apesar de ter machucado várias pessoas. Todo mundo recebeu a mensagem no mesmo momento e, tipo, pá, sua mão explodiu, ou seu ouvido, ou você tava... No vídeo, tava o pessoal ali comprando fruta. Eles atingiram os criminosos, enfim, né? Do Hezbollah e tudo mais, mas atingiram também cidadãos, não mataram. Mas é do tipo, olha, eu entrei, eu tô de olho em vocês. Eu entrei aí, ó, no seu país. O meu ex-chefe, ele fala... o verdadeiro hacker, ele não invade. Ele não vai invadir o seu computador, a sua máquina. Ele vai ser convidado. E ali, fisicamente, eles foram convidados. Foi dentro do pager. Vai ser O cara convidado, que é estuda a interessante sua essa visão. vida... Pô, cara... Às vezes ele vai saber que você é um CEO de uma mega empresa. Ele não vai invadir. Pra quê? Pra ser preso? Não. Ele vai estudar, às vezes, anos. Ele é convidado a entrar. Quem abre a porta é você. Entendeu? Ele consegue entrar ou não. Talvez por isso que, de novo, da tríade PPT, pessoas, de novo, acaba sendo o elo mais fraco da corrente. Aí você usou ali, né? O pessoal de Israel usou o emocional da população do outro lado. Vamos dar um passo bem atrás, tá? A empresa vai começar a falar, legal, entendi a mensagem, né? A mensagem, os mensageiros foram claros. Aqui, o objetivo não é vender o terror, certo? Não somos mensageiros do Não apocalipse. somos mensageiros do apocalipse. Mas a mensagem foi passada. Quero Certo. começar. Por onde? Quero começar. Como que eu começo isso? Pesquisa, conhecimento. Eu gosto muito de fazer engenharia reversa. Tá? Né? Então, começou hoje. Tá bom, dia 24. Aí você sempre tem aquele, nem que seja um mini planejamento estratégico na sua cabeça. Onde eu quero estar daqui a um ano? Mas pensa isso com segurança, tá? Daqui a um ano eu vou estar desse microfone aqui até aquele... Daqui a um ano eu vou estar naquele microfone. E se invadirem meu negócio? Ali, daqui a um ano. Eu vou perder tudo que eu fiz em um ano, a reputação, e eu ainda vou ter que pagar, tudo mais. Então, o que eu posso fazer aqui hoje para não acontecer isso daqui a um ano? E eu quebrar aqui. Porque cyber é exatamente essa decisão. Feito as pessoas que quebram e as pessoas que inovam mais acelerado e conseguem mais dinheiro daqui a um futuro. Sabe, eu vi a notícia, tem um mês mais ou menos, de uma empresa de mais de 100 anos que fechou as portas por causa de um ransomware. Gente, mais de 100 anos. Será que eles não tiveram tempo, esses 100 anos, Com certeza não é falta de dinheiro. de pensar um pouquinho? Mas, por outro lado, também eu imagino que é meio quase aquela ideia de enxugar gelo, né? Porque
do mesmo lado que vocês estão para proteger, tem uma galera que tá para atacar. Então não é um negócio que você faz one time. Não. Não é um negócio que você faz agora e nunca mais vou precisar. Não. É igual tomar banho todo dia. Você tem que comer todo dia, certo? Começa a pensar na sua casa, dentro da sua É a casa. mesma coisa. Você, quando você vai dormir, sua esposa e seus filhos, você deixa a porta destrancada? Depende. Você mora no interior, você mora em Balneário, eu gosto de pessoal de Balneário. Você mora em Balneário, ok. Mas aqui em São Paulo, você deixa a sua porta destrancada e ainda semi-aberta? Na rua? Uhum. Na sua casa, não tô falando de Não. empresa, não. Não, ninguém vai. Ou ninguém deveria fazer isso. Começa a levar essa mente pra sua empresa. E com o IA, vamos ser polêmico agora? A cara dele sorrindo. Joga mais Discord aí. Vamos lá. Senhor. Tá muito calmo. A IA, ela pode ser sua amiga ou sua inimiga. Nossa, você pode usar a IA como SDR, IA para prospectar cliente, para fazer post. Nossa, IA para tanta coisa. Ela resolve ali 97% dos seus problemas, né? E os 3 você tá ali para resolver, melhorar, darará. E desse lado? Semana passada, hoje estamos em 24 de novembro, tá? Semana passada, o que aconteceu com a Anthropic? Você viu? Saiu uma reportagem. Deixa ele falar. Não quero te cortar. Saiu uma reportagem na Anthropic que eles identificaram que estavam utilizando utilizando inteligência artificial 100% para invadir as empresas. Um volume maior, um prejuízo maior e uma maior escala. Estou falando de escalabilidade. Uhum. Então, você pode usar IA ao seu favor ou contra você. Do mesmo jeito que você estava utilizando IA para escalar o seu negócio, cybercriminosos estão utilizando IA para te invadir. Mas aí agora com uma escala, tá bom? Porque a IA é só uma ferramenta. Exatamente. Não é, assim... O seu concorrente pode estar, sim, contratando hackers para uma espionagem industrial. Hackers ainda estão querendo invadir o seu negócio, se for um setor financeiro, para roubar dinheiro. Mas agora a IA como uma escala para invadir o prejuízo. Então, por que não você também utilizar a IA a seu favor, às vezes até de uma forma gratuita? Pesquisar, entender e minimamente se proteger. Mínimo. Proteger como pessoa física, a sua casa e depois o seu negócio. Você não quer escalar, não quer crescer, não quer ganhar dinheiro, seu planejamento estratégico ali? Utilize IA também para isso. Para expandir com segurança. Deixa eu só complementar. Polêmicas. Não, a polêmica não. Na realidade é... A tecnologia está no mercado, certo? Para todo mundo. Pro bem, pro mal. Certo? É exatamente a mesma tecnologia. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Qual que é a diferença? Existem, quando a gente está falando em bem, mal, né? Falar os bonzinhos e os malvados, o bonzinho, ele não pode errar nunca. Certo? A gente não pode errar nunca. O lado mal, ele precisa acertar uma vez. Então, sempre vai ser desproporcional. E com certeza esse cara tem mais dinheiro do que as empresas têm para investir. O esforço é muitas vezes maior do lado das empresas do que do lado do atacante. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é, a gente está vendo lá, tem alguns grupos de WhatsApp, não, vou automatizar tudo. Bem, cara, quando você vai pensar SDR, colocar em vendas, fazer postagem, isso aqui que você está montando, né? Ele está integrado com a tua infraestrutura de tecnologias, com a tua joia da coroa? Se tá, tira agora. Separa os mundos. Ou se você não pode separar, você tem como colocar segurança na IA. Não, separa. Não fisicamente, tecnologia. Tem jeito. Certo? Tem jeito. Por quê? Você pode abaixar um pouco o muro para algumas coisas que o risco do negócio é menor, certo?
Só que você não pode ter que se proteger do que o negócio que não pode parar. Né? Isso é um primeiro ponto. O pessoal tá indo, tô na vibe, vamos aí. Mas, cara, não é assim que a banda toca. Né? Você tem que olhar, é o que eu sempre brinco, né? Às vezes a gente tem que sair do corpo, assim, né? E olhar o que está acontecendo aqui no meu mundo, né? De uma forma mais holística, né? De uma forma de 360 graus. E para fazer isso aqui, você tem que ter alguns pontos, que é, primeiro, a disciplina, né? Porque normalmente o dia a dia come a gente pelas pernas, né? Então, tem que ter disciplina. Se você não tem a não dá para mim empreender, não deu. Eu sou o CEO, mas eu tenho que fazer uma porrada de coisa e eu não tenho tempo para fazer isso. Cara, sinto lhe dizer, mas você vai ter que fazer. Nem que for da meia-noite às 6, certo? Nem que for 1 hora por semana. Você tem que parar e fazer isso. Né? Porque alguém tem que enxergar o todo que está acontecendo. Isso independente do tamanho da empresa, né? Quanto maior a empresa, maior o abacaxi, né? Você tem mais pessoas para dividir o abacaxi também. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? Esse mindset de... outra coisa, né? Você tem que ter disciplina e você tem que ter um certo nível de conhecimento para você poder conseguir fazer uma análise crítica do que está acontecendo, ou pelo menos, eu acho que aqui tem caca. Vou pedir para alguém olhar. Né? Tem que olhar esse buraco aqui que eu acho que não está legal. Da mesma forma que a gente faz com vendas, que a gente faz com financeiro. Né? Com certeza o pessoal olha isso aqui todo dia. Né? Independente do tamanho da empresa. Me fez me lembrar de um treinamento. Dei um treinamento semana passada. E aí eu garanti, né, que na empresa tinha internet suficiente para eu brincar nesse treinamento. Eu fiz um deepfake ao vivo. Então imagina, eu tô falando aqui, mas na verdade quem tá falando é você, com a sua voz, bem sincronizado, por isso que precisa de uma internet boa, né? Bem sincronizado e tudo mais, mas eu que tô comandando. Foi assim que um CFO, né? Enfim, um CFO não, fizeram um deepfake de um CFO, você sabe dessa notícia, e a empresa perdeu, enfim, milhões de dólares. Como não cair em deepfake? Porque hoje a gente faz isso bem fácil com a minha filha, brincando. Né? A gente utiliza IA em casa, brincando. Como não cair nisso? Pessoas, contexto. É fácil chegar na sua secretária e fazer um deepfake com ela. É fácil? É. Mas qual o contexto que ela tem? Só ela e a sua esposa conhecem você o suficiente... Pra saber se é verdade ou não. Pra saber se é verdade ou não. É o contexto de vida. É um contexto pessoal. Ali, a sua secretária tem que ser treinada para fazer... Não precisa ser perguntas cabeludas, não precisa ser perguntas técnicas da empresa, não. Mas algo sobre você, tipo, saber que semana passada aconteceu alguma coisa. Eu não vou saber, é impossível. A sua secretária sabe. Cara, é o contexto humano. Por isso que eu falo, a IA não substitui 100% humano. A sua secretária sabe um contexto que eu jamais vou saber, como uma criminosa. E ali, não vai conseguir nada. Não precisa ficar pavoroso com a IA, com deepfake. Não, tem soluções. O erro vai ser da pessoa, mas a solução também vai ser da pessoa. O contexto. E ali você salva. Quando... Pra gente poder ir caminhando agora pro finalzinho, que nem parece que a gente já tá 1 hora conversando. Tá. Na visão de vocês, quais são os próximos passos do que deve acontecer em termos de segurança? De tecnologia, de método, enfim. Quais são os próximos passos que vocês enxergam? O que eu vejo do lado... Todo esse processo que a gente falou de PPT, processo, isso aí, a gente tem que investir cada vez mais nisso. Pessoa e processo, certo? Tecnologia vai vir por tabela, né? Dependendo de cada um precisa, aquilo que a gente já conversou. Né? Do lado da tecnologia especificamente, né, o que a gente está vendo é que cada vez mais as soluções está sendo embarcado a tecnologia, né, de inteligência artificial, não generativa a princípio, certo? Mas uma inteligência artificial baseada em conhecimento prévio, né? Então a gente está vendo soluções de proteção de
endpoint, que é notebook, celular, o caramba 4, e firewall, de proteção de e-mail. Tem muita tecnologia sendo embarcada justamente para quê? Para resolver alguns problemas. Primeiro a gente tem uma falta enorme de profissionais capacitados nessa área de cyberresiliência. Né? Falo cyberresiliência porque é um mundo, né? É muita coisa envolvida. E aí você não é substituindo, mas você acaba dando mais poder, né, para a pessoa que está lá fazendo a gestão, né, de automatizar muito conhecimento que ela pode ter algum tipo de dificuldade. Tá. Né? E isso vai ser fundamental. Né? Outro ponto a gente vai conseguir escalar muito, né? Quem utilizar esse tipo de tecnologia vai conseguir aumentar muito o nível do muro. Né? De novo, não só tecnologia, mas pensando na arquitetura, certo? Que a gente já falou. Aumentar muito o nível de segurança. Tá? Que isso é importante, porque do outro lado o pessoal está usando a mesma tecnologia. E eu enxergo que isso aí está cada vez sendo mais acessível. Eu enxergo esse movimento de o pessoal está cada vez... as tecnologias estão custo dessa tecnologia está ficando mais barato. Por quê? Mais pessoas vão começar a usar. Quando você tem um aumento de escala de utilização, é a lei de escala, certo? Sim. Quanto mais pessoas usam, o custo é rateado por mais pessoas. A tendência é que a tecnologia fique mais acessível para mais pessoas. Né? E esse movimento vai totalmente em linha de quem está querendo adquirir conhecimento, certo? De risco, né? Para poder comprar tecnologia adequada ao negócio daquele momento. Tá? E outro ponto também que eu estou vendo é que a cadeia de fornecimento, né, está aquilo que você falou, né, os grandes estão subindo a régua e vão exigir com cada vez mais o pessoal da cadeia de fornecimento, daquela vertical, né, vai ter que se adaptar. E a colaboração entre esses players, né, de passar conhecimento, de ajudar o pessoal que tem um determinado nível de conhecimento menor, né, vai ser super importante. Né? De novo, conhecimento é a base do crescimento. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, né, e falarem do assunto de cibersegurança, cyberresiliência, compliance, né, vai cada vez ficar mais fácil do pessoal entender, o pessoal vai começar a assimilar, né, e eu entendo que vai ficar o processo vai ficar mais azeitado, vamos dizer assim. Né? Eu acho que é essa linha que eu estou enxergando. Né? Eu posso estar muito otimista, mas eu acredito nisso. Né? E eu estou vendo algum movimento nesse sentido acontecer com base nas tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, né? Que a gente entende que são parceiros nossos na entrega de soluções que a gente tem. Né? E, Otami, algumas áreas, por exemplo, a área de marketing, né? Sempre tem, recomenda-se que X% do faturamento seja colocado nisso ou naquilo. Para a parte de cibersegurança, tem um número, tipo, para uma empresa que vai colocar isso como Security by Design, ou que vai implementar? Tem uma porcentagem do faturamento da empresa que é recomendado investir em cibersegurança? Tem. Infelizmente tem. E você tem ideia do... Não, tem ideia. Tem um número mágico. Por que mágico? Tá. É que vem de um nome chamado Quadrante Mágico, a empresa, né? Que é Tá. o Gartner. Ela fala de 4%, né, do faturamento. Vai variando ali de setor para setor. O setor financeiro, um pouco mais. Aí você vê, né, toda a parte de FTE. Tem que ter tantos para aquele setor, até tantos funcionários no total e tudo mais. Tem toda uma planilha para isso. Eu já fiz esse trabalho ali inúmeras vezes. Mas, na prática, não quer dizer nada. Tá. Porque, às vezes, você está no setor financeiro e você precisa gastar mais. Você está no agro,
Eu já trabalhei em biotecnologia de sementes. Então, você tem que resguardar ali toda a proteção dos cientistas, né, que utilizam IA, as sementes. É até maior do que de um setor financeiro, porque você está falando de espionagem industrial. E eu não estou falando assim de Brasil, eu estou falando de Rússia, né? E aí você vai para uma startup, você não precisa gastar 4%. Você vai gastar 1%, às vezes até menos, né? É por isso que eu falo, precisa ter a inteligência. É realmente você conseguir traduzir esses riscos de cyber para o negócio. O meu negócio está crescendo. Essa solução vai acompanhar? Vai. Pode ser uma solução gratuita. Ah, uma solução que custa pouco. Vai me acompanhar até aqui, até tantos anos. Depois eu tenho que investir mais. Então, ó, é algo que você vai... É como se fosse realmente um crescimento de uma empresa. Hoje você tem um funcionário. Você vai crescendo, até porque ela vai precisar tirar férias, né? Se um funcionário. Você precisa de no mínimo 2. Daqui a pouco cresce um pouco mais. Nossa, socorro. Você precisa de 10. Segurança é a mesma coisa. Você tem que ir evoluindo junto. Mas como número mágico, a gente pode começar trabalhando com 4% como um número adequado para quem quer começar a pensar nisso, caso ainda não pense. Essa pesquisa é pública, tá? É uma pesquisa do Gartner. O número mágico é 4, e aí ele vai alterando por setor, quantidade de funcionários e assim por diante. Não, mas eu gosto sempre de trazer... EBITDA, e aí vai. Eu gosto sempre de trazer esse tipo de correlação, porque quando você olha 4% para assegurar um negócio, não é um valor alto. Não é algo proibitivo. Não é. Né? E quando você começa, desde o início, já considerando isso, né? Porque é igual às vezes, quando pega empresa no início, né? Fala assim, eu quero investir na parte social, então quando eu for grande eu vou doar tanto para obras sociais, porque é uma das vertentes da empresa, né? Sempre falo, começa a doar pequeno, porque a hora que você tiver com faturamento grande, uma coisa é você doar 2% do seu faturamento de 5 mil, outra coisa é quando você já tiver com 1 milhão, 2 milhões, mesmo que seja 2%, dói mais, né? Então, começar do início é algo muito... deixa a vida um pouco mais fácil, né? E se tem esse número, dá para todo mundo se planejar, né? Esse é o ponto principal. Não, 4%, beleza. Mas, de novo, eu vou falar. Cara, você tem que entender qual que é a sua realidade, qual que é o seu momento, qual que é o teu risco, certo? Começa fazendo o correto aonde precisa ser feito. Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um sistema que vai proteger, eu tenho uma solução SaaS, por exemplo, certo? Falando de startup, a maior parte vai ser solução SaaS, certo? O que eu não posso furar? Não pode parar de acontecer, né? Minha solução, eu vou vender minha solução SaaS, alguém vai comprar aquela solução, certo? Acreditando que eu estou fazendo a coisa certa. Dá um exemplo de um ERP, certo? Tem um monte de ERP, inclusive eu uso ERP, certo? SaaS, que o cara vai estar lá, eu estou colocando todas as informações da NetConsult dentro de um ERP. Eu acredito que o cara está fazendo o trabalho dele da forma correta. Infraestrutura, estou colocando toda a minha informação lá, que o cara está cuidando do meu... Não sabe o que eu tenho lá dentro, mas o cara está cuidando da informação que eu tenho lá dentro. Né? E esse cara está crescendo. 10, 20, 30 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil clientes. E o cara está crescendo. Esse é o coração do negócio do cara. Só que ele tem algumas outras coisas que são ao redores, que são suportes de apoio, né? Lá, sistema de folha de pagamento, operação da empresa, né? Que não é tão crítico quanto eu cuidar da minha joia da coroa, que é a informação dos meus clientes, né? Então, o dinheiro que eu tenho que gastar num primeiro momento como é que eu faço, como é que eu garanto que a minha infraestrutura, meu ganha-pão, certo? Tá seguro e que eu não vou, de repente, alguém me liga lá, eu vou acessar o sistema, não consigo acessar, ligo, abro um chamado lá, falo aqui, sabe o que é? Fui hackeado aqui, a gente vai ficar, sei lá, uma semana para voltar aqui porque nós perdemos todos os dados, tá? E você perdeu o teu dado também. Certo? Isso
não pode acontecer. Certo? Bom. Então, e a pergunta é, quanto eu preciso gastar para fazer isso aqui? É 4%? Não sei. Equalizar o seu... Certo? Não sei. Boa. Né? Então é isso que eu falo, tem que colocar o dinheiro necessário para mitigar o teu risco, para proteger o seu negócio, né? E vai te garantir o futuro. Muito bom. Bem, antes de agradecer, né, eu vou pedir para a Tami falar um pouquinho do livro, né, que ela escreveu, Revelando o Segredo de Cybersecurity para PMEs. E aí, para quem está acompanhando aqui com a gente, dia 31 de janeiro, a gente vai fazer um encontro de startup, que é um evento que vai ter do Instituto de Tecnologia do Grande ABC, junto com o CEITEC de São Bernardo. É um sábado, vai ser um sábado de manhã. A ideia nossa é levar 3 conselheiros para orientar startups que estão no início. E aí a Copa eu vou sortear entre os participantes lá no dia 31, tá? Mas para a gente fechar, fala um pouquinho do livro, Tami. Eu adorei, porque o meu tá autografado, tá tudo... Mas a pessoa que for sorteada, ela pelo menos vai receber uma frase. Boa! Que é a minha frase, assim, pessoal, que eu gosto muito. Então depois eu vou ter que olhar para ver qual é a frase, fiquei curioso. Tá bom? O objetivo do livro, que nem eu falei, né? Eu recebi 7 convites para livros e não aceitei nenhum. O 8º eu aceitei. É realmente o objetivo da minha empresa. Não adianta eu ter inteligência israelense no meu background, ter Big Four, trabalhei com ex-FBI, ex-CIA e tudo mais, e eu não consigo levar valor para essas pessoas. Minha vida mudou, a chave realmente virou quando eu entendi que acabou esse negócio. Eu sou de exatas, sou de humanas, acabou. Por isso que eu amo estudar neurociência e neuroplasticidade. É quando você entende cyber como pessoas, como você vai... O que eu posso fazer para te ajudar? E se falando ali de conselho, né, que é o livro, nossa, a minha empresa foi invadida, o conselho tá rodando que nem barata tonta, tá doido. Por que você não investiu antes? Porque ele não entendeu. É simples assim, ele não entendeu a linguagem do negócio. Então, como é que eu posso encapsular, né, todo o meu background de 2003 até hoje numa linguagem de negócio e levar valor? Seja para uma startup, uma pequena e média empresa ou uma empresa gigante, mas levar valor. Uma linguagem negócio. Porque quando você entende do seu negócio, o risco do seu negócio, você consegue equalizar os riscos, você tem poder. E aí, se acontecer uma besteira, você fala, aconteceu porque eu decidi ali, agora eu sei fazer ali. Quando você vê um dashboard atualizado o tempo todo na sua frente, né, um conselho que fala assim, nossa, mas onde que tá cyber nisso? Acredite, cyber tá ali. Mas ali tá... do meu comercial. Ali tá do meu sistema, do meu SAP. O risco de cyber tá ali. Ele sabe exatamente o que investir, quanto investir e o momento que ele vai investir. Às vezes não é agora. É onde investir. Vou comprar uma empresa, sim ou não? Não sou eu que vou dizer isso. Mas esse aqui é o risco de comprar aquela empresa. Você pode comprar, deixar aquela empresa segura e depois incorporar. Então, você ter um poder de decisão. Conhecimento é poder, você tem um poder de decisão. Você ter a humildade de não saber o técnico de cyber, mas você saber que o seu negócio precisa estar seguro, a sua reputação, o seu legado, e conseguir levar isso como honra, né? A humildade antecede a honra, essa é a frase que eu coloquei ali no livro. Muito bom. Gente, o meu já tá aqui, tá? Para quem quiser tem que ir lá no dia 31, ou eu vou colocar o link para quem quiser acessar o livro e comprar. Tá, vou colocar o link de vocês também, né? O que eu quero deixar, já tô falando até por ele. Às vezes as pessoas, eu não tenho dinheiro, não sei como começar. Pessoas de segurança, nós não somos deuses, assim, pelo contrário, né? Somos mãe de casal, pai, pessoas que dormem, que acordam. Gente, entra no LinkedIn, não precisa ser eu e ele, mas outros profissionais. Entra no LinkedIn, eu adoro responder todo mundo. Eu demoro, às vezes demora uma semana, tá? É verdade. Sendo bem honesto. É verdade. É verdade. Às vezes eu falo assim, vou responder de madrugada, porque eu falei até pro Fernando assim, eu tô respondendo essa hora de noite, pensando, não vou responder. Nunca. E a hora que ela respondeu, né, eu tava
terminando de escrever o capítulo do livro, né? Aí ela respondeu, posso falar? Aí eu falei, claro que pode, né? Porque sabe aquela hora que você está escrevendo e fala assim, não, agora eu vou tomar um café porque já não está saindo mais nada. E eu estava fazendo a parte mais chata do livro, que era fazer a diagramação final, sabe? E, puta, isso é chato pra caramba, né? Porque você tem que ajustar várias coisinhas. Aí a gente começou a conversar e no outro dia o Adão falou assim, cara, você terminou? Eu falei, puta, cara, eu nem te conto o que aconteceu, cara, deixa isso. Não terminei, mas amanhã eu faço. Amigo, eu tenho 2 filhos pequenos, né? O cliente, ele vai ligar se tiver acontecido algum problema. Exato. E aí eu vou atender ali no meio da confusão. Mas uma pessoa pedindo ajuda e tal, uma coisa, eu não vou olhar meu LinkedIn o tempo todo. Claro. Eu vou responder os que os crias estiverem dormindo, se eu estiver deitada ali, vou ajudar com todo carinho, mas na maioria das vezes é de noite, eu assumo. Mas chama, pede ajuda, recurso. A gente tem um maior prazer, pra mim é delicioso saber que eu tô ajudando alguém, que eu tô levando valor e conhecimento. E muitas vezes eu não preciso nem participar de uma consultoria, não preciso vender pra você uma consultoria, não preciso nem, muitas vezes, ter uma reunião de 30 minutos. Uhum. Eu falo assim, olha, você vai conseguir aquilo, ou procura aquela pessoa, networking. Ela vai te ajudar. Então, assim, não... tira essa mentalidade do tipo, eu sou pequeno, eu nunca vou ser invadido, ou do tipo, nunca vou conseguir saber sobre... Você vai conseguir saber sobre cyber, pesquisa. Utiliza a inteligência artificial a seu favor, pesquisa a seu favor, né? Pra realmente você crescer até mesmo intelectualmente falando. E vai atrás de pessoas. Gente, eu sou carioca, então, tipo... Mico por mico, eu sou a pessoa que mais paga mico, né? Então, se relaciona, fala com pessoas, conversa, brinca. E vai, só vai. Bom, eu também me coloco à disposição, né? Que nem eu já comentei aqui, eu tenho uma missão como pessoa ajudar, eu tô sempre disposto a trocar. Não sei tudo, certo? Ninguém sabe tudo. Sou humilde relacionado a isso. E se eu não sei, eu vou buscar, né? Esse é o ponto. Alguém sabe, né? Então, você é que nem eu tive um chefe antigo meu em uma vida passada aí. Falava, cara, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber quem sabe. Isso aí. Né? Ou achar quem sabe. Então, comunicação, procurar. Uma coisa que eu aprendi na vida, o não já é certo. Né? O máximo que vai acontecer é eu receber um sim, né? Por que não tentar? Eu vou fechar falando de uma frase que agora eu lembrei do Roberto do Justus, que ele fala assim, tão importante quanto know-how é know-who. Né? Eu acho sensacional essa frase, né? Tão importante quanto know-how é know-who. Né? E é bem isso que você trouxe. Bem, o Evandro, brigadão de verdade pela nossa conversa. Eu costumo falar assim, né, que o bom de você gravar um podcast como esse é com uma baita oportunidade de pegar consultoria gratuita com as pessoas, né, porque me fez ver algumas coisas diferentes, sabe? E para quem está aqui acompanhando a gente, esse episódio está subindo na primeira semana de dezembro, tá? Então já fica na primeira quinta de dezembro, porque a gente sempre sobe às quintas-feiras. Já fica o convite aqui. Coloca todas as suas dúvidas, pode escrever aqui no chat, que aí depois eu vou direcionar para eles. E fica o convite também para no dia 31 de janeiro a gente poder participar. Se você tem uma startup, é super bem-vindo. Se você tem um negócio que não é startup, também é super bem-vindo, porque a gente vai realmente trazer pessoas, são 3 conselheiros, todo mês a gente vai fazer isso, para poder tirar dúvidas e colocar em prática soluções que talvez por caminhos normais não seria tão fácil abrir as portas, tá? De novo, muito obrigado, Tânia, Evandro, obrigado. Eu que agradeço aí a bate-papo, acho que foi super legal. E o próximo livro é dele. Não, vocês têm que escrever junto. Valeu, gente. Falou, valeu.